Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula aqui a gente vai então resolver o exercício, né? A gente estava vendo no nosso encontro síncrono sobre as combinações, né? E aí nessa aula então a nossa proposta aqui é resolver, né, uns dois exercícios aqui aplicando os conceitos de combinações e tudo mais, para a gente poder dar sequência no conteúdo depois. Pelo menos para a gente ter uma visão, né, mais global aqui de como que funcionam essas combinações. Então o exemplo aqui está falando aqui o seguinte, ó. Determinada estrutura está sujeita aos carregamentos apresentados a seguir. Determinar, portanto, o valor do esforço de dimensionamento, FD, para o estado limite último, bem como os esforços para verificação em serviço de deformação excessiva. Bom, então vamos lá. Nós vimos que nós temos duas formas de fazer as combinações dos carregamentos, né? Uma que é para quando nós estamos trabalhando com o estado limite último, que é a situação onde eu não quero que a estrutura entre em colapso, e aí nós temos coeficientes majoradores, e nós temos as análises quando nós estamos trabalhando com os estados limites de serviço, né? Que aí, já nos estados limites de serviço, nós não precisamos majorar essas ações, né? Nós levamos em consideração elas com seus valores característicos, né? Porque ali são só as deformações de uso, as cargas não vão estar atuando todo ao mesmo tempo, então, para isso a gente usa faz-se outra combinação, né, para análise da estrutura em serviço, beleza? Então vamos fazer inicialmente aqui para a combinação última, ok? Para a combinação última, como que vai ficar isso daqui? Vou colocar aqui, ó, passo 1 aqui, ó. Então vamos lá, para combinação última. Beleza. Lá, lembram lá? Deixa eu recapitular onde é que está nos nossos slides aqui. As expressões para combinações estado limite último. Olha só, para as combinações normais, ó, a gente não tinha essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui, de tal forma que, ó, a gente tem aqui, né? Vamos só dar uma ampliada aqui para a gente recordar, ó. Nós temos aqui, vamos lá, cadê aqui, beleza? Nós temos aqui para as cargas permanentes, e aí nós consideramos aqui ainda, né, as cargas acidentais, né, levando em consideração uma principal, as variáveis é uma principal e uma secundária. Isso daqui é para efeito de temperatura, então nós não vamos considerar lá, porque não fala sobre temperatura. Então vamos lá. Aqui, ó, isso aqui já é para as combinações em serviço, né? Então deixa isso aqui quieto, vamos voltar lá para o nosso exercício, tá? Eu vou colocar uma fórmula aqui que a expressão vai estar até mais fácil de compreender, ela está bem pequenininha, depois vocês podem ir lá naquele item da norma e pegar lá, tá? Mas é o seguinte, o nosso esforço de cálculo, né? O nosso esforço de cálculo, ó, FD, tá? Vou reescrever aquela expressão aqui. Vai ser o somatório do que? Das cargas permanentes, multiplicada por um coeficiente de majoração γg, perfeito? Vezes as forças, né? Gzinho permanente K, que é de característico, ok? Mais o γq, que é o coeficiente de majoração da carga. Da carga qual? Da carga acidental, da carga variável. Ou seja, γq, aqui, tá? Vezes a nossa carga acidental principal, que nós vamos considerar acidental, porque pode existir mais de uma, vezes F, então aqui eu vou chamar de Q1, FQ1, que é aquela variável, no seu formato característico, mais o somatório. Por que somatório? Porque eu posso ter mais de 3 cargas acidentais, e aí eu posso levar em consideração uma como principal, e as outras duas como secundárias. Então, por exemplo, se no exercício aqui, ele falou pra gente que nós temos aqui, ó, de carga acidental, sobrecarga de uso e ocupação, isso aqui é por metro quadrado, tá? Eu esqueci de pegar, beleza. Não, na verdade é por metro mesmo, né? Numa viga. É, por metro mesmo, tá? Então, eu tenho sobrecarga de uso e ocupação e tenho carga de vento. Se eu tivesse uma terceira, né, eu teria que fazer a análise com as 3. E aí, uma hora o vento ia entrar como principal, uma hora a sobrecarga ia entrar como principal, e uma hora a terceira ia entrar como principal. A gente ia ter 3 combinações. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Mas então eu tenho o somatório dos nossos
coeficiente aqui gama Q, vezes um π0. O que é esse π0 que a gente viu, né? Vezes a força acidental secundária. O que era o π0, né? Lembram lá? A gente começou a ver o π0 para as combinações últimas, que estava bem... deixa eu lembrar onde é que era a tabela que eu apresentei ele para vocês. Não lembro, não me recordo muito bem. Mas, combinações do coeficientes. Para o estado limite último, nós temos aqui, então, os nossos coeficientes aqui, π0, π1, π2, tá? Para as combinações últimas, beleza? Para as combinações últimas. Então, ok, né? Vamos lá? Vamos voltar lá no nosso problema, tá? Beleza, professor. Então, essa é a expressão. Tá, e como que eu desenvolvo? Parece coisa de outro mundo, né? Bicho de outra cabeça, mas principalmente se a gente tiver isso no Excel, é muito fácil bolar uma expressão para poder fazer isso, né? Beleza, então vamos lá. 1.1, eu vou começar aqui, adotando inicialmente o vento como sendo a carga acidental principal, né? Porque nós temos vento e nós temos sobrecarga de uso e ocupação. Então, eu vou colocar aqui, vento como acidental principal. Beleza, sendo o vento como acidental principal, como que a gente vai desenvolver nossa expressão? Isso daqui, FD, vai ser carga permanente. O que nós temos? Um peso próprio da viga de 2 kN por metro e uma carga de parede de 5,5. E o nosso coeficiente de majoração. Não é o somatório do gama G vezes o FK? Então, o nosso gama G aqui, para a majoração das cargas, vamos voltar aqui no slide onde eu coloquei, não me recordo, mas olha só, para as combinações normais das ações, né, ele vai valer 1.4 via geral, via de regra na maioria dos casos, tá? Vai valer 1.4. Aqui está a expressão aqui também, né, para as combinações frequentes, essa tabelinha aqui mesmo. Deixa eu pegar aqui. Aqui, para as combinações, coeficiente gama F aqui, que vai ser usado para majoração das ações. Quando for desfavorável para a estrutura e quando for favorável. Essa parte de desfavorável e favorável nós vamos comentar depois, daqui a pouquinho, tá? Mais adiante. Mas a gente vai usar 1.4. Por quê? A carga que atua em uma viga, né, se a gente parar para analisar, a carga que atua em uma viga, ela age, né, de parede principalmente, e a reação da laje, ela age de cima para baixo, no sentido de tentar ser desfavorável à viga, né? Então ela vai me provocar maiores esforços, tá? Então, em geral, a gente trabalha com 1.4, isso aqui, nas nossas próximas combinações de exercício, vai ser mais simples ainda, vai ser sempre 1.4. Então, 1.4, vou colocar aqui, vou colocar em evidência, e ver o somatório das cargas permanentes que nós temos, que é o quê? 2 e 5,5, ou seja, 2 mais 5,5, ok? Mais coeficiente de majoração da carga acidental, gama Q1. Ele também vai valer 1.4, tá, pessoal? Ele também vai valer 1.4. Por quê? Porque nós escolhemos aqui, o vento, né? Aí qual foi o primeiro que eu falei que ia usar aqui? A carga de vento, né? Como sendo a principal aqui, a acidental principal, né? Então vai ser 1.4 vezes a nossa força de vento, tá? Vezes a nossa força de vento, que é 1,5 ali. Mais vem gama Q 1.4 vezes π0, tá? Para as combinações de estado limite último, ele vale, vamos voltar aqui, onde é que tá? Aí eu tenho que analisar. Ali no problema eu não dei, tá? Na verdade faltou dar essa informação. Mas olha só, vamos considerar essa carga acidental em edifício, né? Como sendo um local aqui, um local em que não há predominância, não há predominância de pesos e equipamentos que permanecem fixos por longo período de tempo, nem de elevada concentração de pessoas. Vamos adotar que seja isso daqui, aí vale 0, aí o π0 vale aqui então 0,5, beleza? Então vamos lá, 0,5
Vento não, né? Sobrecarga. 0,5, que é o fator de minoração, vezes 3, né? Vezes 3. Ah, professor, mas por que multiplica isso aqui por 0,5? É aquilo que a gente conversou, né? Eu tenho já um acidental e a chance das duas acontecerem, a máxima carga de vento e a máxima sobrecarga de uso e ocupação, tudo ao mesmo tempo, ela é reduzida. Então, por isso que a gente dá uma minoradinha aqui. Eu considero uma como principal e a outra como reduzida. E aí, de postos aqui, a gente vai resolvendo essa continha aqui, a gente chega a um valor aí, tá? De, 7,5 vezes 1,4, mais 1,4 vezes 1,5, mais 1,4 vezes 0,5 vezes 3, de 14,7 kN por metro. Isso daqui é um esforço, então, de cálculo, ó. Mas eu tenho que fazer a análise ainda, 1,3, considerando agora a sobrecarga como principal. Sobrecarga como principal. Então, o que vai mudar aqui? Vai ficar o seguinte, ó. FD vai ser os mesmos 1,4 vezes 2 mais 5,5, que são as cargas permanentes, mas agora a minha sobrecarga é a principal, tá? 1,4 vezes 3, tá? Mas aí agora vem o nosso vento, né? O nosso vento, ele vai ser a secundária agora. Então vai ficar 1,4 vezes o π0, que é 0,5 para essa situação, vezes a carga de vento, que é 1,5. E aí daqui, ó, o nosso FD de cálculo, o nosso esforço de cálculo para o estado limite último vai dar 1,4 vezes 7,5 mais 1,4 vezes 3 mais 1,4 vezes 0,5 vezes 1,5. 15,75 kN por metro. Logo, qual situação a gente vai pegar para dimensionar para o estado limite último? A primeira, que é considerando o vento como sendo a principal, ou a segunda, que é considerando a sobrecarga como sendo a acidental principal, né? Aqui a gente não mexe, permanente é permanente. Nesse caso, então, a segunda, né? Então, ó, vamos escrever bonitinho aqui, ó, logo para o estado limite último, né? A sobrecarga como principal, ela é mais crítica. Ok, e aí fica aqui o questionamento, né? Se eu tivesse, por exemplo, 6 tipos de cargas acidentais, logicamente eu teria que fazer as 6 combinações possíveis, tá? Para poder ver aquele que era mais crítico. Que é isso que normalmente os softwares fazem, eles analisam diversas situações com muitas combinações, ok? Isso para o estado limite último. Agora a gente precisa analisar, né? Para o estado limite de serviço, né? Isso aqui eu vou usar essa carga aqui, então, para quando a gente for dimensionar, né? Lá para fazer o dimensionamento, vai se adotar, então, essa carga aqui, essa carga aqui, né? Essa não, né, pessoal? Perdão. Essa carga aqui, ó, para dimensionar, para não cair, a armadura e tal. E na hora de verificar flecha e fissura, né? Por exemplo, né? Ele pediu para a gente verificar para deformação excessiva. Na hora de verificar a flecha, então, a gente faz uma outra combinação, perfeito? De que forma que vai ser essa outra combinação? Então, vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Passo 2, tá? Para a combinação. Para combinação de serviço. Opa. E aí ele pediu especificamente para o estado limite de serviço de deformação excessiva, né? De deformação.
Beleza. Lembram lá do que a gente viu no material teórico? Para estado limite de deformação excessiva, ó, a gente usa, né? Tem uma tabelinha que eu coloquei isso aqui, ó. Deixa eu ver onde é que tá. Vamos lá. Acho que é por aqui, ó. A combinação é quase permanente, né? Combinações quase permanentes. Todas as ações variáveis consideradas com seus valores de cálculo. E deixa eu ver onde é que eu escrevi que para análise em serviço, tem alguma parte aqui no slide que eu não me lembro como agora, mas para deformação, pessoal, para deformação, nós adotamos então as combinações quase permanentes. Deixa eu ver se eu falei alguma coisa aqui atrás. Acho que eu não cheguei a colocar. Eu lembro que eu falei, mas não lembro se eu cheguei a colocar. Mas enfim, tá? Ó, aqui, ó, combinações quase permanentes. Ações que podem atuar sobre a estrutura por mais da metade do seu período de vida pode ser necessária na verificação do estado limite de deformação excessiva, tá? Então, a combinação quase permanente. Então, a gente vai ter que fazer uma combinação quase permanente ali para nossa análise, tá? Então, vou colocar aqui, ó, só uma observação para este caso. Vamos usar a combinação quase permanente, beleza? E aí o nosso FD de serviço, pessoal, tá? A gente vai ter que analisar aqui, ó. Tem lá no material teórico, né? E também sempre não deixem, ó. Sempre consultem a norma, olhem onde é que está cada coisa na norma, tá? Mas olha só, combinação quase permanente. FD de serviço, né? Vou até dar um zoom aqui. O nosso FD de serviço, ele é o quê? É o somatório dos FI, G, que são as cargas permanentes características, mais o somatório de um psi2, né? Vezes as cargas aqui acidentais, perfeito? Vezes as cargas acidentais. Beleza. Então vamos lá, vamos voltar lá para a gente poder dar andamento nas nossas continhas aqui. Cadê? Vamos lá. Então olha só, isso daqui vai ficar o seguinte, né? Vai ficar FD. Aí eu vou até escrever aqui, ó, de serviço. Vai ser o somatório das nossas cargas permanentes características. Percebam que não tem mais aquele coeficiente de majoração, mas aqui entra o coeficiente de mineração. Combinação quase permanente entre o tal do psi2 vezes FQ característico, beleza? Então, FD de serviço vai ser o somatório das cargas permanentes, que são o que aqui, ó? 2 mais 5,5, ou seja, 7,5. Mais, aqui vai entrar psi2, e nós temos duas acidentais. A primeira acidental aqui, ó, sobrecarga de uso e ocupação. E aí, quanto que vale o psi2 para essa situação? Vou vir aqui, ó, psi2 aqui, ó, sobrecarga de uso e ocupação, balalá, psi2 vale aqui, ó, locais em que não há predominância de equipamentos físicos, 0,3. Beleza, então vai ser 0,3 vezes 3. E para o caso de vento, olha só, interessante que dá uma mudadinha na tabela aqui, pessoal, ó. Pro caso de vento, olha só, psi2, né? Ele vale aqui, ó, para vento, a pressão dinâmica do vento das estruturas em geral, 0. Vale 0. Então vou considerar 0 aqui? Isso, 0 vezes 1,5. Então a combinação de serviço aqui, ó, vai ser 0,3 vezes 3, 0,3 vezes 3, mais 7,5, que deu 8,4 kN por metro. Beleza? Então, ó, percebam que para dimensionar para não cair, né, teoricamente, nós usamos uma carga bem alta, né, uma carga bem elevada. Agora aqui, ó, para dimensionar, para verificar, na verdade, não é um dimensionamento, né, é uma verificação em serviço, comportamento, devido a esses fatores estatísticos probabilísticos, dá uma carga bem menor, né? Então, assim, para verificar a flash de deformação, começar mais uma verificação para atender alguns critérios e evitar patologias, aí já dá uma carga bem menor, perfeito? Então, esse exercício é isso, tá? E agora vamos aproveitar o embalo aqui, né?
e já vamos fazer um outro exercício aqui na sequência. Deixa eu só organizar o material aqui, vou dar um breve pause aqui e já volto para vocês, aí vai ser um piscar de olhos. Bom, pessoal, então mais um aqui para a gente dar uma treinada aí nessa parte de combinações, só para a gente entender, tá? Agora a gente vai fazer esse exercício aqui, ó, que fala o seguinte: determinar as solicitações de cálculo no pilar, em um pilar, tá? Não tem nem o pilar aqui, mas não importa. Considerando os esforços solicitantes devido às ações permanentes e a ação do vento, beleza? Neste caso, o vento poderá causar tanto tração quanto compressão, indicar qual situação é mais crítica. Então, olha que interessante. Esforço de carga permanente, menos 100 kN. Ou seja, é como se nós tivéssemos um pilar, né? Eu tenho aqui vamos lá, eu tenho aqui um pilar, bonitinho aqui. Pode ser metálico, né? Pode ser de concreto. Normalmente muito comum em estruturas metálicas essa situação, mas eu tenho um pilar aqui, beleza? E aí esse pilar, ó, tem uma carga permanente nele de menos 100 kN, ou seja, está sofrendo um esforço de compressão aqui, ó, que é o peso da viga que reage nele, né, e tudo mais. E ele pode estar sujeito a um esforço de vento aqui, ó, que ora causa 30 kN de compressão, tá? Aqui. Ou ora causa 30 kN de tração, mais ou menos 30 kN, dependendo do sentido do qual vem o vento e da direção que a gente está analisando no edifício, tá? E aí aqui é que tá o problema, né? A gente vai ter que fazer algumas análises a mais. Considerar só tração, só compressão, vamos entender aqui, vamos fazer passo a passo. Eu vou colocar aqui então, ó, solicitações de cálculo. Solicitações de cálculo. Primeira coisa, né? A nossa expressão que nós temos é, né? Isso daqui vai ser FD, né? Ele que é de cálculo aqui, dimensionamento, estado limite último, tá? FD é igual ao somatório, deixa essa expressão aqui bonitinha, somatório de gama G vezes FG mais gama Q1, que é a acidental principal, né, da carga acidental principal, vezes F Q1 característico, mais o somatório, né, da nosso gama Q, que é o variador da carga acidental, vezes o psi0, que é o coeficiente de minoração, leva em consideração probabilidade estatística, né, vezes F Q K. De tal forma que isso daqui, ó, vou colocar bonitinho, ó, que depois vocês têm material de estudo. Carga permanente. Isso daqui é para acidental principal, ó. Acidental principal. E esse daqui, ó, para as cargas acidentais. Então vamos lá, pode ser mais de uma. Secundárias. Beleza. Então vamos fazer a primeira análise para tração, tá? E aí é o seguinte, para tração, a gente vai ter que fazer duas análises só para tração. Uma é considerando mais 30 do vento, que é quando ele causa tração. E outra é considerando menos 30, que é quando ele causa compressão também, tá? Porque esse pilar ele está tracionado e também está comprimido. E ele teria que ser dimensionado para as duas situações. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Vamos lá, vamos colocar aqui, ó, um passo a passo. Parte 1 aqui, ó. Vamos fazer a análise e a tração. Tração. Então, 1.1... eu vou considerar o vento como mais 30. E aqui ficou bom, né? Porque a gente só tem a permanente e a acidental, não tem um outro acidental secundária, né? Então ficou bacana. Então 1.1, considerando mais 30 do vento. Então eu vou colocar aqui, ó, o nosso esforço, eu vou representar por N, para mim, porque é força normal, né? NT, vou colocar assim, ó. Força normal de tração, D, de cálculo. Vai ser, aí agora é que tá, pessoal, olha só. Eu quero analisar
tração. Olha comigo aqui. Aí é que tá a parte de análise, que é a parte mais chatinha, assim, que às vezes a gente costuma dar uma confundida. Eu quero analisar tração. Se eu quero analisar tração, eu quero a pior tração. Eu quero ter a pior situação possível de tração nesse pilar, certo? Se eu quero ter a pior situação possível de tração nesse pilar, esse esforço de 100 kN aqui de compressão, ele está sendo favorável ou desfavorável à minha estrutura para a situação que nós queremos analisar. Veja bem, é ser favorável para a estrutura, esquece fatores externos, e para a situação analisada. Porque se eu estiver analisando compressão, ele vai estar forçando mais a minha estrutura. Agora, se eu estou analisando tração, que eu quero que o negócio seja mais esticado possível, e eu tenho ali um esforço de compressão, esse esforço de compressão, de certa forma, está combatendo esse esforço de tração que eu quero analisar, que eu quero que ele seja máximo. Percebem? Então, o que acontece? Nós temos aqui um coeficiente majorador da carga permanente. A carga permanente, não tem como eu falar, vou retirar a carga permanente da minha estrutura, porque a carga permanente ela vai existir e vai atuar o tempo inteiro. Então, eu não posso considerar ela zero. Mas o que a norma nos fala lá? Inclusive naquela tabelinha que a gente viu. Lembram aqui, ó? Deixa eu ver onde é que é. Aqui, ó. Nós temos aqui, ó, combinações para as cargas permanentes, tá? Olha só, bem aqui, ó. Combinações normais das cargas permanentes. 1.4 para quando a situação é desfavorável à estrutura e, 1 quando a situação ela é favorável à estrutura. Aí eu te pergunto a vocês, e a gente volta aqui. Se eu multiplicar essa carga de 100 por 1.4, eu vou estar prejudicando ou favorecendo a minha estrutura? Se o que eu estou querendo analisar neste momento é tração, eu estou prejudicando estou favorecendo a minha estrutura, porque eu estou colocando um esforço contrário àquele que eu quero analisar, e eu quero analisar a pior situação possível para tração. Então, nesse caso, o nosso γ aqui, ó, ele vai valer isso aqui, ó, ele vai valer para a condição que esse carregamento é favorável à estrutura, ele está apoiando a estrutura ali, como 1. Beleza? Por esse motivo, então, aqui vai ficar 1, 1, vamos lá, vezes a nossa carga de compressão, que é menos 100. Beleza? Mas, agora vem, ó, essa parte aqui, ó, vamos lá, essa parte aqui, a gente nem tem, porque eu só tenho um acidental. Então a nossa equação ela morre aqui, Vou até colocar aqui, ó. Ela morre aqui. Γq vezes Fq. Eu estou analisando o quê? Mais 30 do vento. Então, quanto que tem que ser esse coeficiente majorador aqui para poder funcionar? Se eu estou analisando tração e eu estou colocando uma carga de tração, eu estou favorecendo ou desfavorecendo essa estrutura? Eu estou desfavorecendo essa estrutura. Porque se eu quero analisar a tração e eu encho ali de tração, eu estou deixando ela numa situação mais crítica possível. E é o que nós queremos, a mais crítica possível. Portanto, essa carga de vento, ela é favorável ou é desfavorável à estrutura? Ela vai ser uma carga desfavorável, pessoal? Para o tipo de esforço que eu estou analisando. Levem sempre em consideração isso. E aí, se ela é desfavorável, o nosso coeficiente, então, de majoração aqui, ó, ele vai ser, então, como 1.4, beleza? Como 1.4. Ok, beleza? Então, a gente vai usar ele como sendo 1.4. Ok, então aqui, ó, vai ficar 1.4 vezes 30. Vezes mais 30 aqui. Isso daqui, ó, NTD nesse caso vai dar menos 100, 1.4 vezes 30, 42, vai dar menos 58 kN. Então, mesmo eu querendo, olha só que interessante que aconteceu aqui, ó, só pra gente conversar, Mesmo eu querendo analisar esforço de tração, ainda assim aconteceu compressão. Ah, por quê, professor? Porque a carga permanente aqui, ó,
né, o esforço permanente, ele é muito maior do que o esforço de vento, percebem? E a carga permanente, eu não posso retirar ela da estrutura, porque ela sempre vai acontecer. Por exemplo, o vento, ora pode acontecer e ora não, e aí dependendo da situação eu posso desconsiderar ou não para uma situação mais crítica. Mas a carga permanente ela sempre vai acontecer. Então, mesmo que acontecesse tração aqui adoidado, tem a carga permanente comprimindo atuando, tá? Entendi. Então, eu fiz a análise de mais 30 do vento, né? Agora vamos fazer a análise considerando menos 30 do vento, porque nós temos que fazer todas as situações possíveis. Então, vou colocar 1.2, considerando menos 30 do vento. De novo, NTSD, NTD, né? Vai ser igual, estou analisando ainda tração. Se eu estou analisando tração, aqui continua 1. 1,0 vezes menos 100. Mais alguma coisa, agora que tem, ó. Alguma coisa vezes menos 30 do vento. E aí, o que eu uso ali? Vou usar 1.4? Se eu usar 1.4, eu vou estar ajudando essa estrutura ainda mais, porque nós estamos analisando tração, que tudo aquilo que a gente já discutiu no primeiro. Então eu vou considerar 1, professor. Porque aqui em cima eu considerei 1 aqui na tração, né? Carga permanente, né? Porque a carga permanente está sempre na estrutura. Justamente. A carga permanente está sempre na estrutura. Por isso eu não posso desprezá-la em momento algum. Mas, olha só. Aqui, não é melhor se eu colocar 0? Por quê? Porque eu estou querendo analisar a tração. E o vento ele pode ou não existir. Então, se eu chegar em um momento em que eu não tenho vento atuando, né, na minha estrutura, o fato de não ter vento na estrutura, né, atuando nesse sentido para causar compressão, vai desfavorecer a minha estrutura do que se eu tivesse colocado aqui um coeficiente de 1.4. E aí, o que vai dar então? Por que aqui é 0 então, né? Repetindo. Porque, percebam, a carga acidental, ela pode atuar ou não. E aí, dependendo da situação, para mim obter o pior esforço possível naquele caso, eu posso desprezá-la. E aí, isso para combinação de estado limite último, né? No nosso caso aqui de cima, eu não desprezei a carga permanente que causava compressão, porque ela é permanente, né? E aqui eu multipliquei por 1.4, porque o esforço aqui, ó, do vento causava tração. Aqui ele causa compressão. Então, opa, nessa situação aqui eu vou desprezá-lo. E aí o nosso NTD vai ser, então, de menos 100 kN, nessa situação aqui. Entendi. Então, beleza. Agora, eu analisei tração. A gente também precisa fazer análise em relação à compressão. Então, vou colocar 2. Compressão. E aí, vamos aqui para um item 2.1, que vai ser, eu vou considerar de novo aqui, ó, considerando mais 30 kN do vento. Então, agora eu vou chamar de NC. Vai ser, agora olha lá, eu estou analisando compressão. Vamos voltar à nossa expressão, gama G vezes FG. A nossa carga permanente, ela já causa compressão por si só. Então, se eu quero arrochar a minha estrutura no máximo, eu vou multiplicar isso aqui por 1.4 e não por 1. Por quê? Porque aí eu vou estar usando um coeficiente que ele é desfavorável, desfavorável, oh meu Deus, à nossa estrutura, ó, desfavorável à nossa estrutura. Então, ok. Então, vai ser 1.4 vezes menos 100, né? Mais alguma coisa vezes 30. Olha só que legal. Agora, 30 do vento, ele está ajudando a minha estrutura ou ele está prejudicando a minha estrutura? Para a situação analisada, que é de compressão. Eu tenho um esforço de tração aqui, ó, que só da gente olhar por aqui, a gente já vê que vai dar 140. Se eu considero qualquer parcela de tração, eu vou estar diminuindo o meu esforço crítico na minha peça.
Então aqui, ó, como é uma carga de vento que pode ou não atuar, aqui vai entrar então o coeficiente como zero. E aí o nosso esforço de compressão vai ser então 140 kN, beleza? 2.2, né? Nosso último caso. Considerando menos 30 do vento. Beleza. Agora a gente vai ter um novo NC. Opa. Que vai ser o seguinte, ó. NC de compressão vai ser, então agora 1.4, concordam? Multiplicando vezes menos 100. Beleza? E agora, o meu vento também causa compressão. Então, quanto que vai ser o coeficiente de majoração dele? Também vai ser 1.4, né, galera? Ah, entendi. Por quê? Porque vai estar prejudicando mais a minha estrutura, ou seja, vai estar arrochando ela ainda mais para o esforço analisado, que é a compressão. Ok, então beleza. Então, é só resolver. Vai ser igual, então, ó, 140, 182 kN negativo, ou seja, menos 182 kN. Acabou? Acabou. Então a situação mais crítica, qual que é a situação mais crítica aqui, ó? Vamos olhar de todos os esforços nossos aqui. Aqui também é menos que eu esqueci de colocar. Em todas as situações, mesmo existindo uma carga ali acidental que vai provocar esforço de tração, em todas as situações nosso pilar esteve comprimido. O que significa dizer? Que ele vai estar, independente das cargas que atuem, para essa edificação, para esse exemplo, exclusivamente comprimidas. Tá, eu preciso então dimensionar esse pilar. Qual carga eu vou pegar? A da combinação mais crítica. Perfeito? Então eu vou escrever aqui um textinho, ó. Então vamos lá, logo, ó, vou colocar aqui, ó. Logo, a situação mais crítica é quando o pilar está, né, exclusivamente comprimido. Ou seja, tanto a carga, vamos lá, carga não, né? Carga permanente, quanto o carga permanente, quanto a variável estejam desfavoráveis à segurança. Ah, professor, mas beleza. Aí aconteceu de todos os resultados darem esforço de compressão. Mas pode acontecer, por exemplo, de 2 dos meus resultados darem positivos e 2 negativos? Pode sim, principalmente estrutura metálica. Porque a estrutura metálica, ora ela pode estar comprimida e ora tracionada, né? Precisa a gente parar para analisar. Então, se tivesse, né, por exemplo, aqui fosse, ó, vamos imaginar uma situação hipotética. Aqui fosse 58 de tração e 100 de tração. E aqui fosse 140 de compressão e 132 de compressão. Eu teria que dimensionar esse pilar para ele suportar essa carga de compressão, mas eu também teria que verificar se ele resiste também a essa carga de tração, porque ora meu pilar pode estar comprimido, o meu banzo de treliça, enfim, ora ele pode estar tracionado. Tudo bem? Então era isso que eu queria passar, tá? As nossas equações, as nossas combinações que nós vamos usar nos nossos exercícios serão as combinações mais simples, né? Nem vai envolver vento nem nada, mas eu queria passar para vocês terem o entendimento de como que funciona, né? Porque depois, quando vocês forem estudar por conta própria e tal, pegar um software, de repente vai ver lá que tem milhões de combinações lá, né? Várias combinações. É porque ele faz isso daqui, ó. Análise uma a uma para pegar aquela que realmente seja mais crítica, tá bom? Então agradeço a atenção aí, obrigado, até a nossa próxima aula.